iniciamos o capítulo 3 do Likutei Amarim. No capítulo anterior, o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman nos explicou a essência da segunda alma, o que caracteriza a alma divina, que é uma partícula da própria divindade, etc., literalmente falando, e que ela contém dentro de si 3 níveis de espiritualidades que são conhecidos como Nefesh, Ruach e Neshama. Vamos que Nefesh está mais associada à parte orgânica, Ruach ao lado emocional, enquanto que Neshama está mais associado com o plano intelectual. E nesse capítulo 3, ele vai começar a nos explicar a anatomia da alma divina. Ele vai nos expor os poderes da alma, os poderes de atuação da alma divina, quais são esses poderes, quais são essas forças, quais são esses aspectos através dos quais a alma divina se manifesta e de que maneira ela se manifesta. Então ele começa nos dizendo: והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כלולה מ10 בחינות, כנגד 10 ספירות עליונות שנשתלשלו מהם, הנחלקות לשתיים שהן 3 אמות ב7 כפולות. Então, inicia o capítulo nos falando que cada uma dessas 3 facetas que mencionamos, que compõem o que a gente chama de alma divina de forma geral, então esses 3 níveis, que seriam Nefesh. Nefesh seria associado à inteligência corporal. Ruach, que está ligado à inteligência emocional. E Neshama, que está vinculado à inteligência autoconsciente. Então, cada um desses 3 níveis que compõem a alma divina, por sua vez, contém 10 poderes. Cada um desses 3 níveis contém 10 poderes. E esses 10 poderes, por que são 10? Porque eles espelham as 10 sefirot celestiais, os 10 tipos de energias divinas, os 10 atributos através dos quais Deus rege o mundo, Deus se manifesta e se revela no universo, das quais ela se origina, ou seja, a nossa alma, ou cada faceta da nossa alma divina, Nefesh, Ruach e Neshama, é composta de 10 poderes. Por quê? Porque esses 10 poderes, eles espelham, eles se derivam das 10 sefirot celestiais, dos 10 atributos divinos, através dos quais Deus rege o universo. E esses 10 atributos se dividem em 2 categorias, de forma geral, que são, na linguagem cabalística, isso é extraído do Sefer Yetzirah, de uma obra clássica da antiguidade, o livro da formação, que alguns atribuem ainda a sua autoria a Avraham Avinu, etc. Elas se dividem em 2 categorias, que são as 3 mães e as 7 duplas. Isso é um conceito místico. Nós vamos ver só o lado básico, elementar disso, para poder entender aquilo que nos importa aqui no Tânia. Então ele nos fala, o que nós vimos é que todos os aspectos da alma divina, Nefesh, Ruach e Neshama, eles são compostos, eles possuem 10 poderes. E esses 10 poderes são derivados das 10 sefirot superiores e eles são divididos em 2 classes, em 2 categorias. A primeira categoria, que envolve os poderes intelectuais, como nós vamos ver a seguir, e ela é composta de Chokhmah, Binah, Dat, que isso inclusive é o acróstico de Chabad. Nós já vamos falar sobre isso, 3 poderes, 3 manifestações intelectuais distintas. Depois nós temos os 7 poderes adicionais, que são também chamados ou equiparados a Shivat Yemei Binyan, os 7 dias da obra, do Gênesis, da construção do mundo, porque se diz que em cada um dos dias do Gênesis prevaleceu uma dessas sefirot, um desses atributos, uma dessas manifestações.
Então, através delas, ou seja, que no domingo da criação estava presente a Sefirah de Chesed, na segunda-feira Gevurah, e etc. Isso se reflete também na criação, na forma de criação daquilo que surgiu em cada um desses dias. Então, em cada um desses dias, por assim dizer, brilhou, iluminou, prevaleceu uma dessas Sefirot, um desses atributos, uma dessas energias divinas. E ele nos diz que elas são divididas nessas duas categorias, sendo que a primeira categoria, as 3 primeiras Sefirot, são chamadas de mães. Por quê? Porque delas se originam as outras 7 características que são emocionais, etc. E como nós vamos ver que as faculdades intelectuais são chamadas de mães. Por quê? Porque elas geram, elas estimulam, elas fazem surgir os sentimentos e as emoções. Pensamento gera sentimento, ou seja, quando a pessoa vai meditar, refletir, incorporar a ideia, o conceito intelectualmente, isso vai acabar motivando e despertando também as suas emoções. As sefirot posteriores ligadas com o plano emocional, com o plano sentimental, são chamadas de 7 duplas, porque elas fazem alusão, ou seja, todo esse conceito de 3 mães, isso no Sefer Yetzirah está ligado com 3 letras específicas do alfabeto judaico, no início do alfabeto, bem no meio do alfabeto e no final dele, enquanto que as 7 duplas estão associadas às 7 letras do alfabeto hebraico, que dependendo delas terem uma pontilhação específica ou não, elas podem ter uma pronúncia mais forte e acentuada, ou sem esse pontinho, elas têm uma pronúncia mais leve e suave. Por isso elas são chamadas de duplas, porque elas têm uma dupla forma de pronúncia, ou forte e acentuada, ou leve e suave. E essas 7 sefirot adicionais, elas são chamadas de duplas, por quê? Porque elas têm uma dupla forma de manifestação. Às vezes elas podem se manifestar, ou seja, às vezes Deus se expressa, se manifesta através delas de forma firme, etc., e às vezes de forma suave. Por isso, cabalisticamente, apenas para constar, existe esse termo, existe essa definição desses conceitos. Ele começa a nos explicar quais são, entre aspas, essas sefirot, esses atributos divinos que deram origem aos poderes da alma. Isso significa Perush, Chokhmah, Binah, Vadat, Veshivat Yemei Binyan, Chesed, Gvurah, Chulei. Então ele nos diz, isso significa Chokhmah. Estão falando dos poderes intelectuais. Chokhmah nós vamos traduzir como inquirição, Binah, cognição, e Dat, reconhecimento. Na tradução mais literal e simples, então, traduz Chokhmah como sabedoria, Binah como compreensão, e Dat como conhecimento, mas na realidade não são apenas sinônimos, cada um desses termos expressa e representa uma característica específica de captação intelectual, no processo de absorção da ideia intelectual dentro de nós. Então isso passa por algumas fases, essas 3 fases de Chokhmah, Binah e Dat. Então essas são as 3 primeiras sefirot. Em seguida nós temos os 7 dias da criação, ou seja, aquilo que estava, o atributo divino que estava presente e predominando em cada um desses 7 dias. Chesed, doação, é o que prevaleceu no primeiro dia do Gênesis. Gevurah, retenção, é aquilo que prevaleceu no segundo dia. Tiferet, que é a harmonia, é o que prevalece no terceiro dia, etc. Aqui o Alter Rebbe, ele nem traz as outras sefirot, porque se diz que as 4 adicionais no campo emocional, na verdade, elas são uma extensão, uma ramificação, uma continuidade das 3 iniciais que ele menciona aqui, Chesed, Gevurah e Tiferet. Então assim acontece nas sefirot, assim ocorre, assim é nas sefirot, nos atributos divinos celestiais, que existe já na origem essa divisão. Os 3 primeiros são chamados como as mães, aqueles que geram, não é? Enquanto que os 7 posteriores são chamados dos 7 dias
da criação, de certa forma eles são, entre aspas, os filhotes, os derivados, aqueles que vieram, se derivaram das três mães, dos três poderes que geraram as emoções, etc. E ele nos diz que da mesma maneira que ocorre na esfera espiritual, isso está ligado àquilo que a Torá nos diz metaforicamente, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, assim como Deus rege o universo através desses 10 atributos, dessas 10 chamadas Sefirot, similarmente, וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו וכו'. Então ele nos diz que similarmente, a exemplo do que acontece na atuação divina nas sefirot superiores, a alma divina é dividida também em duas categorias. Ou seja, os poderes da alma divina também se dividem em dois: intelecto e emoções, poderes intelectuais e poderes, forças emocionais. O intelecto é composto de 3 poderes, contém Chokhmah, inquirição, Binah, cognição, e Dat, que é reconhecimento, enquanto que as emoções, aqui vamos lembrar que nós estamos tratando da anatomia da alma divina, portanto o intelecto, como ele se expressa na alma divina, como forma de contemplação, meditação, de divindade, de espiritualidade, buscando elevação. E as emoções aqui também são emoções da alma divina. Portanto, as emoções geradas na alma divina, as emoções são amor a Deus, temor e reverência a Ele e a Deus, veneração a Ele, etc. Então essas são as emoções presentes na alma divina, geradas pelas faculdades intelectuais. Ele nos fala que Chabad nikreu imot umekor lamidot, que amidot hem tuldot Chabad. Nos fala que Chokhmah, Binah e Dat, as faculdades intelectuais, são chamadas metaforicamente de mães, e fonte das emoções, porque as emoções são os filhos do intelecto. Dependendo daquilo que você pensa, medita e reflete, e assim será a emoção e sentimento que você irá despertar e motivar dentro de si. Portanto, as faculdades intelectuais são chamadas de mães, e as emoções seriam como os filhos derivados do intelecto que as gerou. Assim também se diz que cada uma das faculdades intelectuais, ela tem a sua característica que vai acabar levando ou gerando as emoções. Então, por exemplo, Chokhmah seria como um flash inicial, seria a ideia como ela ainda está resumida em um ponto só, ainda de uma forma muito crua, indefinida. Depois, Binah representa já a ideia conforme ela está de forma mais ampla, ou seja, você pega aquele flash original, aquele ponto inicial, e desenvolve, e amplia, e se aprofunda nele, etc. E com isso você desenvolve dentro do campo de Binah uma profundidade maior, e isso vai acabar levando, vai gerar as emoções. Então, por exemplo, se fala que enquanto a ideia intelectual está no nível de Chokhmah, você ainda não é capaz de explicar a outro, porque você ainda não explicou sequer a si mesmo. Quando já está em Binah, quando já há um entendimento mais profundo e amplo, então você já é capaz também de explicar e transmitir para outro. Então nós vamos ver depois com mais detalhes as especificações ou características de cada um desses poderes. E agora ele começa a nos explicar de onde vêm os sentimentos. Ele nos diz, o biur העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. Uma vez que os sentimentos são derivados dos poderes intelectuais, então ele começa a examinar com mais detalhes aqui como ocorre esse processo. Então, examinemos esta ideia. O intelecto da alma racional, ou seja, da parte racional da alma divina, que é a sua faculdade de compreender todas as coisas, é designado pelo nome Chokhmah.
A palavra Chokhmah em hebraico ela pode ser dividida em duas palavras, Koach Ma. Koach significa poder e Ma, o quê? O que significa isso? Que quando a ideia está germinando ainda, quando ela está ainda se encontra de uma forma muito vaga, então quando isso significa quando a ideia intelectual está no plano racional de Chokhmah, isso ainda é um pouco vago, ainda parece um pouco indefinido, por isso se pergunta Koach Ma, aqui é um poder, existe um potencial aqui, na verdade aqui existe o potencial de desenvolver depois toda a ideia de forma ampla, larga, profunda, etc. Mas por enquanto isso se encontra de forma latente como um potencial Koach, e a gente pergunta, Ma, o que é? Como a gente ainda não percebe exatamente o que é e onde vai levar essa ideia quando ela está ainda no plano de Chokhmah, porque ela lá se encontra ainda como uma semente, como um ponto inicial, básico, original ainda. Ele nos diz mais adiante, וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו לעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה, המושכל בשכלו נקרא בינה. Aquilo que nós falamos até agora, isso é Chokhmah, quando você leva o potencial à realização efetiva, ou seja, você evolui no processamento dessa ideia inicial, desse ponto original, e você leva o potencial à realização efetiva, meditando em sua mente para esclarecer uma ideia em toda a sua riqueza, ou seja, você precisa processar essa ideia original, esse ponto inicial que ainda está cru, que ainda está indefinido, mas você se aprofunda nele, você reflete e medita sobre ele, e a partir do conceito que se encontra em sua mente, então esse exercício, essa fase do processo de detalhar, de esmiuçar, de ampliar a ideia, então isso é denominado Binah, cognição. Então esse é o aspecto de Binah, ou seja, que aquilo que estava antes em potencial e ainda um pouco indefinido, você vai definindo isso, você vai desvendando, vai retirando o véu de sobre ele, vai se apropriando da ideia de uma forma mais ampla, detalhada e profunda, de forma que você possa, de fato, captá-la, entendê-la, apreendê-la. Inclusive, se fala nos livros racídicos que Chokhmah se assemelha à fonte, enquanto que Binah seria como o rio. Então, a fonte às vezes pinga água, pinga poucas gotas, etc., mas ela é a fonte. Já o rio ele tem uma extensão, ele tem comprimento, tem largura, etc., mas se fala que se utiliza isso como metáfora, como exemplo para entender a diferença de cada um desses níveis de Chokhmah e Binah, se associando, se comparando Chokhmah à fonte e Binah ao rio. E ele nos diz também o que ocorre durante esse processo. Então ele nos fala que Chokhmah e Binah, depois que a ideia é processada, primeiro a nível de Chokhmah e depois a nível de Binah, והן הם אבהם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. Esses processos mentais, aqui na alma divina, de Chokhmah e Binah, são o pai e a mãe. Ou seja, mais especificamente, antes a gente falou que as faculdades intelectuais são as mães, aqui de forma mais específica, Chokhmah é comparado com o pai, como também a gota do sêmen, que é apenas um ponto inicial, ponto de partida, etc. E Binah, onde a coisa se amplia, se torna mais vasta, assim como o processo de gestação dentro do ventre materno. Então assim também a Sefirah de Binah é comparada com mãe. De qualquer forma, Chokhmah e Binah são o pai e a mãe que geram o amor a Deus, bem como a reverência e o temor a Ele, ou seja, os sentimentos da alma divina, que essencialmente são amor e temor reverencial a Deus, eles são gerados através do pai e mãe. Pai e mãe aqui seria como uma referência a Chokhmah e Binah, as primeiras duas faculdades intelectuais presentes, atuantes na alma divina, que são os poderes iniciais dessa alma. Depois, nós vamos ver adiante como vão surgindo as emoções em si.